Olá, meus alunos do primeiro ano, estamos de volta. Bom, agora eu vou resolver aqui para vocês a nossa avaliação que foi realizada, né, na semana anterior. Então, eu vou ler aqui a primeira questão para vocês, que diz o seguinte. Uma praça de formato hexagonal regular possui lados medindo 15 metros de comprimento. Uma pessoa caminhando ao redor dessa praça dá 8 voltas. Quantos metros ela caminhou? Então, para a gente resolver essa questão aqui embaixo, a gente tem a noção de perímetro, né? Que perímetro é a soma de todos os lados. Então, para saber quantos metros ela caminhou, então diz o seguinte, que é uma praça em formato hexagonal. Se é hexagonal, então tem 6 lados. E ainda fala mais, que é hexagonal regular, ou seja, todos os lados são iguais. Então, sempre quando uma figura é regular, significa que todos os lados são iguais. Então, basta a gente fazer, né, como ele disse que o lado mede 5, então eu faço mede 15, perdão, mas basta eu multiplicar por 6. Se é um hexágono, então tem 6 lados. Então, 15 vezes 6 é igual a 90 metros, certo? Porém, ela dá 8 voltas. Então, eu tenho que multiplicar os 90 metros vezes 8, já que foram 8 voltas, certo? Então, eu vou multiplicar por 8, que vai dar, né, 720 metros. Então, a resposta correta é 720. A segunda questão diz o seguinte. A figura abaixo representa um terreno. Podemos afirmar que seu perímetro vale. E aí, o desenho e a figura aqui não está tão correto, né, os lados, mas apenas mostrando o que está lá na questão, certo? Então, ele quer saber o perímetro, ou seja, a soma de todos os lados. Então, é só a gente somar tudo. Mas, para facilitar a nossa vida, né, como o 10 tem 2 vezes, então eu posso fazer 10 vezes 2, né, isso que é 20. Vou reduzir a minha conta, certo? E posso fazer o 12, né, eu vou contar quantas vezes tem 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 12 vezes 6. 12 vezes 6 é 72. E aí, agora eu somo as duas, né, que dá 2 e 9. Então, está em metros, então permanece em metros. Então, o perímetro dessa figura é 92 metros. A terceira questão diz o seguinte. O jardim da casa de José tem um formato circular com 5 metros de diâmetro. Para cercá-lo, ele precisa dar 4 voltas em torno do jardim, com o arame esticado e preso a estacas de madeira. A quantidade mínima de arame que José usou para cercar esse jardim foi de. Então, nós ainda estamos em perímetro. Só que o perímetro, né, de um círculo é o que nós chamamos de circunferência. E para a gente calcular a circunferência de um círculo, 2πr. Basta a gente usar essa fórmula, 2πr. E essa questão, ele diz, adote π igual a 3,14. Então, no lugar do π, vamos colocar 3,14, certo? E agora vamos descobrir quem é o raio. Ele não diz o raio, mas ele fala quem é o diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro mede 5, então o raio vai medir a metade dele, que é 2,5, certo? E aí vamos substituir os valores na fórmula. Então, 2 vezes π, 3,14, vezes o raio, que é 2,5. E aí agora eu posso fazer o produto, certo? Para mim não perder, pra gente otimizar o tempo aqui, eu já vou olhar aqui quanto é que deu esse produto final, certo, gente? Então, deu 15,7. O produto dos 3 dá 15,7. Porém, na questão ainda diz mais, né? Que ele deu 4 voltas. Então, quando eu encontro o valor da circunferência, eu ainda tenho que multiplicar por 4. Não podemos esquecer esse detalhe, certo? Então, aqui, eu vou multiplicar ainda por 4, certo? Aqui é o valor da circunferência, mas ele deu as 4 voltas. Então, vai ficar igual a 62,8 metros, certo? Como está tudo em metros, então é em metros. Essa quarta questão também é envolvendo o perímetro. E ela diz o seguinte. Fabiane percorreu um terreno na forma de um pentágono regular, cujo perímetro é de 1.245 metros. Quanto mede cada lado desse terreno? Então, se é um pentágono, é porque ele tem 5 lados. E se ele é regular, é porque todos os 5 lados são iguais, certo? Só que aí a questão diz o quanto é o perímetro e quer saber o lado. Então, vamos fazer o oposto, né, o oposto do cálculo, certo? Então, se eu sei que o perímetro é 1.245 e eu sei
que são 5 lados, para mim saber quanto mede um lado, basta dividir por 5, certo? Que aí vai dar 249. 249 metros. Mas se a gente quiser arrumar bonitinho, né, a equação, podemos fazer, né, que perímetro vai ser igual a, como é um pentágono regular, então 5 de x, certo? Já que são 5 vezes o lado, né, tem 5 vezes o mesmo valor. Então, o perímetro é 1.245, que é igual a 5x. O 5 que está multiplicando, eu passo dividindo. E aí, 1.245 dividido para 5 é igual a x. E x, né, igual ao mesmo valor aqui, certo? 249. 249 metros. Que é a mesma coisa, né? Efetuar a divisão. A quinta questão diz o seguinte. A pista circular de Cooper de um parque possui 2.000 metros de diâmetro. Qual a distância em quilômetros percorrida por uma pessoa que der 100 voltas completas nessa pista? Bom, então quando a gente fala, né, uma pista circular, e ele quer saber a quantidade de voltas, então nós vamos fazer o quê? Vamos encontrar a circunferência. E para encontrar a circunferência, a gente usa a fórmula 2π vezes r, certo? E ele ainda diz na questão que nós devemos, né, utilizar para π igual a 3,14. E aí, que na questão, vou colocar aqui a fórmula, 2πr. Ele não dá o raio, certo? Mas ele dá o diâmetro. Se o diâmetro é 2.000, então o raio é 1.000, certo? Por quê? Todo círculo, né, o raio é o que vai do centro do círculo até a circunferência. E o diâmetro é tudo isso daqui. Então, se tudo isso mede 2.000, então o raio, que é a metade, que é só isso daqui, mede 1.000, certo? Então, vamos substituir os valores. Então, a circunferência é igual a 2π 3,14 vezes 1.000, certo? E aí que nós vamos multiplicar, quando nós temos o número multiplicando por zeros, então basta a gente caminhar a vírgula. Se são 3 zeros, então eu vou caminhar essa vírgula 3 casas decimais. Então, eu vou fazer 2 vezes 3, 1, 4, certo? Então, 1, 2. E preciso caminhar mais uma vez ainda. Então, preciso acrescentar um zero aqui, certo? E agora fica mais fácil a gente resolver, né, a multiplicação. Então, vai ser igual a 2 vezes 3.140, 6.280 metros, certo? Porém, ele fala que uma pessoa desce 100 voltas, ele quer saber para 100 voltas. Então, nós vamos multiplicar o valor da circunferência por 100. Então, todo número, quando eu multiplico por 100, significa o quê? Que eu vou acrescentar esses 2 zeros no número, só isso, certo? Apenas acrescento zeros, não preciso fazer a conta. Se fosse 10, eu acrescentaria um zero. Se fosse 1.000, eu acrescentaria 3 zeros. Então, vai ficar 6.280 e 2 zeros acrescentados. Porém, aqui é em quê? É em metros, certo? E ele quer saber a distância percorrida nessas 100 voltas em quilômetros. Então, nós temos que transformar o que está em metros em quilômetros, certo? Então, nós sabemos, né, que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, certo? Então, eu preciso apenas dividir por 1.000, certo? Eu vou dividir tudo isso por 1.000, que aí eu vou achar quanto é em quilômetros. Então, dividindo por 1.000, como eu tenho zero em cima e zero embaixo, eu posso cortar, ó, certo? Por isso que é muito bom trabalhar com zero. Facilita a nossa vida. Então, resta apenas 628 quilômetros. Então, ele percorreu 628 quilômetros. Então, vamos lá para a nossa sexta questão, que diz o seguinte. Uma parede que tem 7,2 metros quadrados de área foi revestida com azulejos quadrados, medindo cada um 40 centímetros de lado. O número mínimo desses azulejos para revestir toda a parede é igual a quanto? Certo? Então, ela diz que a parede que eu tenho, tem área medindo 7,2 metros quadrados. Sim, um detalhe. Quando nós estamos tratando, né, de uma dimensão, então nós chamamos apenas de metros, certo? Por exemplo, perímetro, como é apenas uma dimensão, então, metros. Quando nós trabalhamos com 2 dimensões, com área, então metros quadrados. E quando é com 3 dimensões, que é o cálculo de volume, e aí é metros
cúbicos, certo? Nesse caso aqui, como é metro quadrado, porque nós estamos trabalhando com área, certo? Então, vamos lá. E a parede, ela é composta por azulejos quadrados. Se é quadrado, significa que todos os lados têm a mesma medida. E ele fala, né, que um lado mede 40, que o seu lado mede 40. Então, tudo mede 40. Então, para mim saber a área desse azulejo, de um apenas, eu tenho que fazer 40 vezes 40, certo? Que é assim que nós calculamos a área de um quadrado, que é a mesma coisa de 40 ao quadrado, certo? E se a gente fazer 40 vezes 40, vai dar, né? 4 vezes 4 é 16, e aí eu tenho 2 zeros, então eu acrescento 2 zeros. Então, é 1.600 centímetros quadrados, certo? Porém, ó, há uma divergência aqui, que um azulejo está em centímetros quadrados e a parede está em metros quadrados. Então, nós temos que deixar numa nomenclatura só, certo? Nós temos que deixar na nomenclatura só. Então, como nós queremos saber a quantidade de azulejos, então vamos deixar tudo em centímetros quadrados, certo? Então, eu preciso transformar isso daqui para centímetros quadrados. Bom, nós precisamos lembrar, né, que um metro quadrado é a mesma coisa que 10.000 centímetros quadrados, certo? Isso nós precisamos saber. Então, já que, né, 1 metro quadrado é a mesma coisa que 10.000 centímetros quadrados, então eu vou pegar isso daqui e multiplicar por 10.000, que aí eu vou sair de metro quadrado para centímetro quadrado, certo? E aí, eu multiplicando 7,2 por 10.000, certo? Vai ser igual a 72.000. Pronto. Centímetro quadrado. Então, nós já temos o valor total da área em centímetro quadrado e a área de cada azulejo. E agora, como é que nós vamos saber quantos são os azulejos, não é isso? Então, se eu tenho a área da parede total e a área de um único azulejo, e eu quero saber quantos azulejos são, então basta eu dividir o meu total pela área daqui de um azulejo só. Aí eu encontro o meu valor de X, certo? Que é o valor de quantos azulejos são. Então, vamos fazer 72.000 dividido para 1.600. Então, eu posso cancelar os zeros, ó. E aí que fica 720 dividido para 16, que isso é igual a 45. Então, a quantidade de azulejos mínimas, né, é 45. Essa é a resposta correta. Essa questão 7 é também uma questão de área, né, só que requer um pouco da nossa atenção, da nossa interpretação, certo? E ela diz o seguinte: pretendo comprar 20 peças quadradas de mármore, sendo 10 peças de cada tipo de revestimento. Essas peças medem, respectivamente, 30 centímetros e a outra 40 centímetros de lado. A soma total das áreas das peças de mármore que quero adquirir é igual a... E aí que as alternativas aqui estão em metros quadrados. E, se vocês observarem na questão, ele diz 30 centímetros, 40 centímetros. Então, mais uma vez, nós vamos ter que transformar. Só que agora é o contrário. Nós vamos transformar de centímetro quadrado para metro quadrado, certo? Então, vamos lá. Então, o primeiro passo é o seguinte. São duas peças quadradas. Uma tem 30 centímetros de lado e a outra 40. Então, eu vou calcular primeiro a área de cada uma delas, certo? Porque ele quer saber a área total das duas. Mas não podemos esquecer desse detalhe, que tem 10 tipos de cada uma. Então, vamos lá. Primeiro, calcular a área. Então, a área de um quadrado é igual a lado vezes lado, ou seja, lado ao quadrado. Nesse caso aqui é 30, então 30 ao quadrado. 30 ao quadrado é igual a 3 vezes 3, 9, né? 2 zeros, 900. 900 centímetros quadrados. Agora aqui, a área é igual a 40 ao quadrado. 40 vezes 40, que é igual a 4 vezes 4 é 16 e acrescenta 2 zeros. Ok?
Agora, nós temos que partir de centímetro quadrado para metros quadrados, que é o que pede nas alternativas, certo? Então, como na questão anterior, nós, para transformar, para partir de metros quadrados para centímetros quadrados, eu multipliquei por 10.000, certo? Agora, a gente vai fazer o contrário, vamos dividir por 10.000, já que eu quero transformar de centímetro quadrado para metros quadrados, certo? Então, vamos lá. 900 dividido para 10.000. Que isso daqui é igual a 0,09, certo? Centímetros quadrados. E agora, 1.600 dividido para 10.000 é igual a 0,16 centímetros quadrados. Pronto. Agora, ele quer saber na questão a soma das duas, certo? Porém, temos 10 da primeira e 10 da segunda. Então, eu tenho que multiplicar isso daqui por 10 e multiplicar isso daqui por 10 e só depois realizar a soma, certo? Já que ele diz na questão, né? Ela comprou 20 peças, porém 10 de cada tipo. Então, 0,09 vezes 10 é igual a 0,9, certo? Se eu tenho 0, então eu caminho a vírgula apenas uma vez. E aqui, vou multiplicar por 10, então caminho a vírgula também só uma vez, vai ficar 1,6. Aí agora sim eu posso somar as duas. Então, 0,9 mais 1,6 é igual a 2,5. 2,5 centímetros quadrados, certo? Aqui, corrigindo aqui, gente, metros quadrados. Porque eu dividi esses 10.000 justamente para chegar em metros quadrados, certo? Só corrigindo aqui. Então, 2,5 metros quadrados. É a soma das duas áreas. A oitava questão diz o seguinte. Cláudio usou apenas notas de R$20 e R$5 para fazer um pagamento de R$140. Quantas notas de cada tipo ele usou, sabendo que no total foram 10 notas? Bom, então esse pequeno problema, ele fala, né, de notas para fazer um pagamento e que foi usado 10 notas, mas não, e que foram usadas notas de 20 e de 5, mas não diz quantas notas de cada uma foi utilizado. Nós não sabemos, porque é isso que a questão quer saber. Para a gente resolver esse problema, a gente precisa usar sistemas de equações. Então, vamos lá. Bom, como eu não sei a quantidade de nota de 20 nem de 5, então eu vou chamar de alguma letra para representar, certo? Para que a gente consiga resolver e encontrar os valores. Então, eu vou dizer que eu vou chamar de X, certo? A quantidade de notas de R$20 e de Y, a quantidade de notas de R$5, certo? Como ele fala que as notas no total são 10 notas, então eu posso dizer que a quantidade de notas de 20, que nós chamamos de X, mais a quantidade de notas de 5, que nós chamamos de Y, equivale a 10 notas, certo? Então já temos nossa primeira equação. Agora a segunda, como é que a gente vai formar? Ele diz que pagando tantas notas de cada uma, ele pagou R$140. Então, 20 de X, certo? Mais 5 de Y é igual a 140. Então, tantas notas de 20, tantas notas de 5, ele pagou 140. Então, aqui temos o nosso sistema. E eu vou resolver ele pelo método da substituição, que eu acho mais simples, certo? Substituição é o seguinte, nós escolhemos uma das equações, isolamos uma, certo? Então, a gente escolhe a mais fácil é a primeira. E aí, eu vou escolher uma, para que eu possa isolar, certo? Então, eu vou isolar o X. X vai ser igual a 10, já está do outro lado, eu repito, está mais Y, vai para o outro lado, menos Y.
Então, no lugar de x, eu vou colocar 10 menos y, ok? Dessa segunda equação aqui. Então, 20, no lugar de x, eu vou colocar toda essa expressão, já que x é igual a tudo isso. Por que eu faço isso? Porque aí eu vou deixar tudo em função de y. Então, 10 menos y, mais, que eu vou repetir, que é 5y, é igual a 140. E é que eu vou resolver. Como está entre parênteses, eu tenho que multiplicar o 20 tanto pelo 10 como pelo menos y. Então, 20 vezes 10, 200. Menos vezes mais é menos. 20 vezes y, 20y. Aqui eu vou repetir. Mais 5y, que é igual a 140. Agora eu vou juntar os termos semelhantes. Então, menos 20y mais 5y dá menos 15y, que é igual a 140. Esse daqui tá mais 200, vai para o outro lado, menos 200. 140 menos 200 vai dar menos 60, certo? Então, eu vou colocar aqui direto por questão de espaço. Então, vou vir aqui, fazer aqui mais em cima. O 15 que está multiplicando o y, eu passo para o outro lado dividindo, certo? Então, vai ficar y é igual a menos 60 dividido por menos 15. 60 dividido para 15 é 4. Menos vezes menos é mais. Então, y é igual a 4. Então, nós já encontramos a quantidade de notas de 5. Falta encontrar a quantidade de notas de 20, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou substituir aqui, ó. Vou pegar aqui meu outro pincel. Então, eu vou substituir aqui, certo? Aí já facilita. Então, no lugar de y, eu vou colocar 4. Então, x é igual a 10 menos 4. X é igual a 6. Então, ele tem 6 notas de R$20 e 4 notas de R$5. Há uma questão, eu anulei ela, porque assim, para mim fazer atividade no Google Forms, não tem como eu colocar um sistema, então eu tenho que inserir uma imagem. E aí que na hora de eu fazer uma imagem do sistema, eu fiz do início da resolução. Então não tem como vocês resolverem, porque o sistema que está lá é, na verdade, uma equação igual à outra, certo? Que eu estava iniciando resolver o sistema. Então, por isso, essa questão está anulada. Então, agora vamos resolver a 10ª questão. Que ela diz o seguinte: considere a função de variável real f de x igual a 3x mais 8 dividido por 2, qual o valor, né, de f a menos 1 de 10, ou seja, a inversa da função para x igual a 10. Então, agora nós vamos calcular a função inversa, certo? Então, nós temos aqui essa função, e aí, só que ele não quer saber apenas a função inversa, ele quer saber a função inversa para x igual a 10. Então, eu não posso simplesmente, no lugar de x aqui, colocar 10, porque ele quer saber da função inversa. Então, vamos lá. Primeiro passo, para a gente encontrar uma função inversa, vamos inverter. Quem é x vira y, quem é y vira x. Depois, a gente isola o y, certo? Então, vamos lá. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y, certo? Então, isso daqui é a mesma coisa que y é igual a 3x mais 8 dividido para 2. Agora, eu vou inverter. Aqui vai ser x e aqui vai ser y, certo? Então, x é igual a 3y mais 8 dividido para 2. Para que eu possa isolar o y, certo? Eu tenho que manipular aqui. Então, a melhor forma é a gente fazer a multiplicação meio pelos extremos, já que nós temos uma divisão. Como aqui não tem nada, é como se fosse um 1, certo? Então, nós multiplicamos isso daqui por 1, que é a mesma coisa que ele mesmo, certo? Então, 3y mais 8 é igual a x vezes 2, 2x. Agora, como nós queremos isolar o y, então, o 8 vai passar para o outro lado subtraindo. Então, 3y é igual a 2x menos 8. O
3 que está multiplicando o y passa para cá dividindo. Então, y vai ser igual a 2x menos 8 dividido para 3. Essa é a função inversa, certo? Desta função aqui. Agora, para x igual a 10, então no lugar de x, vamos colocar 10, para a gente saber quanto é que vai dar. Certo? Então, y é igual a 2 vezes 10 menos 8 dividido para 3. 2 vezes 10 é 20. 20 menos 8, 12. 12 dividido para 3 é 4. Então, o valor de y, ou seja, que y é a mesma coisa que f de x, certo? Então, nesse caso aqui, como é y nesse caso é a função inversa, então, aqui vai dar 4. Essa é a resposta correta. Então, é isso.